Já essa escala, que é a escala de descritores verbais, ela vai ser utilizada para aqueles pacientes que estão ou em processo de alfabetização ou em processo de não alfabetização. Então, para aquelas pessoas que não sabem quantificar números, a gente vai usar a escala de descritores verbais. O que é isso? A pessoa não vai te falar em números quanto dói, ela vai te falar em descritores verbais, como está colocado aí. Então, ela vai falar se ela está sem dor, se a dor dela é leve, se a dor dela é moderada, se a dor dela é intensa ou se a dor dela é insuportável. Então, são 5 parâmetros para avaliar a dor desse paciente nessa escala de descritor verbal. De novo, vocês vão aprender lá em anotação de enfermagem que vocês têm que dizer qual foi a escala utilizada durante a avaliação. Então, se o paciente for analfabeto, você precisa colocar que avaliou ele pelo descritor verbal, tá bom? Outra escala que pode ser utilizada é a escala de comportamento. Então, para aqueles pacientes que não são alfabetizados ou são alfabetizados, mas que estão impossibilitados de conversar com você, é necessário utilizar a escala comportamental. Então, imagine um paciente em coma. O que é coma, professor? É aquele paciente que está dormindo, que não acorda, que não vai conversar com você. Como que você vai avaliar a dor dele? Ele até pode ser alfabetizado, só que ele não está falando. Então, ele não está conversando com você, não existe a possibilidade de você questioná-lo em relação à dor. Para esse tipo de paciente, a gente vai utilizar a escala comportamental. Aqui está ela, eu trouxe ela bonitinha aqui para vocês. A gente vai avaliar 3 parâmetros, ó. Como está a expressão facial dela, como estão os membros superiores e como está a ventilação mecânica, se for o caso dela estar em ventilação mecânica. O que é ventilação mecânica? É aquele paciente que necessita de aparelhos para respirar. Bom, daqui vocês conseguem mais ou menos ter uma ideia, então, que essa escala é bastante utilizada em setores críticos, como UTI, por exemplo. Como vocês vão fazer estágio lá no hospital e vão fazer estágio provavelmente ali na clínica ou no pronto-socorro, na retaguarda, eu preciso apresentar essa escala para vocês, porque vai ter pacientes que, embora não estejam intubados ou até podem estar, vão estar nessa condição aqui, tá? Então, se o paciente não consegue conversar com você, você vai ter que utilizar a escala comportamental para ele, tá bom? Então, recapitulando até aqui, nós vimos 3 escalas. Vocês viram a numérica e a escala verbal. Estas duas, não é você quem diz o que está sentindo. Quem diz o que está sentindo é o paciente. Você precisa explicar a escala para ele, para que ele te diga o que sente, tá? Essa próxima escala que a gente está vendo agora é a comportamental. Aqui não é o paciente que fala para você. Aqui é você quem diz como ele está em relação à dor dele. Então, se ele estiver com a expressão facial relaxada, ele ganha 1 ponto. Se ela estiver tensa, parcialmente tensa, né? Tipo, abaixa a sobrancelha porque está com dor, ganha 2 pontos. Se estiver completamente tensa, até com os olhos fechados, 3 pontos. E se faz careta porque está com dor, 4 pontos. O que significa isso? 4 mais 4 mais 4 significa que ele vai chegar aí a um nível de dor que é insuportável. Então, a ideia é isso também, ó, de 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. A somatória das pontuações vai levar a dor de praticamente sem dor para dor insuportável. Vocês podem ver que nessa escala não existe zero dor. Por quê? Se o paciente estiver entubado, provavelmente não tem como ele estar em zero de dor. Um tubo na sua garganta incomoda muito. Ele está cheio de dispositivos. Então, completamente sem dor, a gente nunca considera um paciente como esse, tá bom? E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, de avaliação para os membros superiores e para a adaptação dele em relação à ventilação. Faz a somatória dos pontos. Se você fizer a somatória total, você vai ver que até ultrapassa 10. Então, a dor insuportável aqui, ela nem chega a 10 como chega lá na numérica. Ela vai para 12, né? Então, significa que você precisa tratar aquela dor ali, tá bom? Bom, uma outra escala que também pode ser utilizada é a escala de faces. E essa daqui é onde o pessoal faz mais confusão. Por quê?
A escala de faces, ela não é aplicada de forma correta ultimamente. Ela tem sido aplicada de forma errada. As pessoas simplesmente olham essas faces que vocês estão vendo aqui no papel, olham o paciente e comparam. Ah, então eu acho que a Cecília tá com a carinha igual essa 8 aqui. Ai, tô morrendo de dor, né? Tá com a mesma carinha. Eu olho para a cara do paciente, eu olho para essa carinha desenhada aqui e eu digo, ah, acho que está compatível, a Cecília deve estar com dor 8. Errado fazer dessa forma. A forma de aplicar essa escala é também perguntando ao paciente como ele acha que está a dor dele olhando para as carinhas. Então, ela também é uma escala referida, assim como a numérica, assim como a de dados verbais. É, a escala de faces também é uma escala referida, ou seja, eu preciso ter este desenho impresso, mostrar ao paciente esse desenho impresso e dizer para ele assim, ó, nestas carinhas aqui, qual o senhor acha que representa a sua dor? Em geral, essa escala é utilizada para pacientes que não conseguem falar números, né? Então não conseguem associar números à intensidade, também não conseguem saber o que é médio, moderado, porque daí também a escala de dados verbais não vai ser compatível com a necessidade dele, e aí a gente vai utilizar o recurso do desenho para auxiliá-lo na verificação da própria dor, tá bom? Então, recapitular de novo, porque a gente ainda vai para mais uma escala. Escalas numérica, dados verbais e escala de faces são 3 escalas referidas. Eu explico o instrumento para o paciente e ele me diz quanto dói, tá bom? E a escala de dados comportamentais, o paciente não fala. Essa é o profissional que vai analisar aquela tabela de parâmetros que eu dei para vocês e vai dizer quanto que está a dor do paciente, tá bom? A última escala que eu não coloquei aqui, eu falei que tem mais, eu não coloquei, é porque vocês ainda não entraram em pediatria. É lá em pediatria que vocês vão ver essa escala. Para analisar crianças, nós não utilizamos a mesma escala se ela ainda não for alfabetizada. Então, até 6 anos de idade, que a criança está em processo início, né, de alfabetização com 6 anos, mas ela ainda não é alfabetizada, ela não é considerada alfabetizada, eu não posso utilizar a escala numérica, por exemplo, para ela. Talvez ela não saiba dizer intensidade de dor e talvez ela encontre nessa escala de faces aqui uma brincadeira e não saiba comparar isso. Então, existe uma escala chamada FLAC, F-L-A-C. A escala de FLAC é que é a escala infantil. Então, como eu espero que vocês assistam esse vídeo, eu não vou deixar o slide aqui. Eu quero que vocês anotem o que eu estou falando aí. Então, a escala infantil, isso pode ser questão de prova, a escala infantil é a escala de FLAC. F-L-A-C. Tudo bem? Então, para crianças até 6 anos de idade, nós não utilizamos nenhuma dessas escalas que vocês viram até agora. A partir de 7 anos, quando ela já é alfabetizada, né, já está no processo de alfabetização, já é possível utilizar a numérica, já é possível utilizar a de dados comportamentais, se for o caso, já é possível utilizar a escala de comunicação verbal e já é possível utilizar essa de faces aqui a partir de 7 anos, tá? Mas até 7 anos a gente ainda usa a escala de FLAC. Bom, e aí aqui eu vou dar uma passada rápida para vocês, só para a gente fechar o assunto sinais vitais. Vamos pensar que você verificou os sinais vitais do seu paciente e ele apresenta ausência de pulso. O que é ausência de pulso, gente? Vamos pensar no pulso como a frequência do coração? Se você for verificar os sinais vitais do seu paciente e o pulso dele estiver ausente, ou seja, você verificou o pulso lá radial não está batendo, significa que ele pode estar em uma condição de parada cardiorrespiratória. É uma condição emergencial, vocês vão aprender isso aprofundadamente quando vocês estiverem em primeiros socorros, então não é meu objetivo aqui ensinar isso para vocês, mas eu preciso que vocês já saibam o que fazer,
porque de repente o professor pediu para vocês irem lá no estágio, verificar os sinais vitais do paciente, e ele apresentou ausência de pulso. Fala, caramba, não estou sentindo pulso. O paciente, eu chamo o paciente não responde. O que, que eu faço? Bom, então se ele estiver com ausência de pulso, vocês agora vão ter que lembrar do que eu falei na aula. A gente normalmente verifica o pulso na artéria radial, que é uma artéria periférica. Braquial também vocês aprenderam, tem a pediosa lá na perna, e tem lá no pé, e tem a poplite lá na perna. São as artérias periféricas. Mas eu ensinei vocês também a verificarem na artéria, qual que era essa mesmo? Carótida, isso mesmo. Então, verificarem pulsos centrais, tá? Que é a carótida ou a femoral. Então, se um dia você estiver lá no estágio, tentou encontrar o pulso do paciente e não encontrou, procure olhar em artérias centrais para ver se você encontra. Por quê? Se o paciente ainda estiver pulso, e mesmo que ele seja pouquinho, vai aparecer na artéria central e pode não aparecer na artéria periférica. Então, o correto é você procurar artérias centrais. E aí, a segunda coisa que você vai fazer, não estou conseguindo achar, não sinto nada disso, chama imediatamente ajuda. Pede para algum colega ir atrás do professor, pede para algum funcionário te ajudar. Não perca tempo. Por quê? Porque tempo para este paciente é uma questão de vida, tá bom? Providencie os materiais e eu vou mostrar qual é para vocês poderem ajudar, mas não é meu objetivo aqui ensinar vocês a atender uma PCR, tá bom? Só ajudá-los a saber o que fazer em uma condição de emergência quando vocês estiverem lá no hospital, se acontecer. Espero que não aconteça. Então, de novo, estava verificando o pulso do meu paciente, não achei. Corro tentar achar central, não achei. Corro chamar ajuda, porque sozinho vocês não vão fazer nada. E quais são os equipamentos que vocês podem ajudar pegando? Toda a unidade vai ter esse carro aqui. Esse carro chama-se carro de parada. Em cima dele tem esse aparelho aqui que se chama desfibrilador. Vocês vão aprender. Eita, ó, o passando. Espera passar, pessoal. Vocês vão aprender o funcionamento desse equipamento quando vocês estiverem em urgência, emergência ou primeiros socorros lá na frente. O objetivo não é ensinar vocês a usar, mas é vocês saberem que existe. Então, para vocês ajudarem, não ficarem lá sem fazer nada, poderem ajudar, aproxime esse carro do paciente, vai ter o desfibrilador, vai ter essa gaveta aqui, ó, cheia de remédios e instrumentos que são necessários na hora de uma condição emergencial. Então, eu não vou ensinar nada disso para vocês agora, mas eu preciso que vocês saibam que tem esse carrinho e esse carrinho precisa estar a pronto uso se o paciente de vocês não apresentar pulso, tá bom? Deixei aqui só para vocês terem conhecimento quais são os remédios que usam. Então, procurar na gaveta a epinefrina, a amiodarona, a lidocaína, bicarbonato de sódio. Se vocês tiverem oportunidade lá no estágio de vocês de ter um carro de parada aberto, procurem esses remédios aqui. Eu não vou ensinar a sequência, não é esse o objetivo, mas são eles que utilizam, que vão ser utilizados nessa condição de emergência. Então, seria interessante que vocês soubessem, tá bom? Bom, vou terminar, finalizei sinais vitais.